Boa noite a todos. Estamos começando mais um Papo de Cavalo. Hoje com o cavaleiro e treinador Marcos Ribeiro Júnior. Um abraço para os amigos aqui da The Horse, os quais são nossos parceiros e parceiros do Marcos, lá da Bra. Estou inclusive sorteando hoje um produto da The Horse. Já está lá no nosso feed a foto oficial. Vou esperar só o pessoal ir entrando aí. Daqui a pouco o Marcos aparece. Amanhã a gente tem 15 horas mais uma live XTC com o Sérgio Marins. O Marquinhos já entrou aqui. Hoje a gente vai bater esse papo com o Marcos sobre esse projeto novo dele, essa nova casa, a Brasil Ride Academy. Vamos ver se o pessoal chega mais alguém aí. O Marcon sempre presente aqui, um grande abraço. Eu vou chamar aqui o Marcos, que a gente possa começar aqui nossa conversa. Quem puder aí, a comida também, você está apertado até o fim. Boa noite, Marcos. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Aqui tá tudo tranquilo. Primeiramente, Maravilha. obrigado, Marcos, por aceitar bater esse papo com a gente. A gente já vinha falando há algum tempo sobre isso, mas finalmente conseguimos. E eu que agradeço a oportunidade. Acho que é um momento importante aí, né? Que nós estamos próximos a voltar aos concursos aí, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter bastante atividade aí para fazer. Então, ainda estamos aproveitando esse finalzinho de quarentena aí para poder fazer as lives que estão sendo tão importantes para o Brasil todo, né? A gente espera uma frequência menor, mas continuar depois que isso voltar com outro formato aí, mas estamos organizando as coisas aí. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas eu acho que esse é um formato que veio para ficar, né? É uma interação do público importante com os cavaleiros, com os dirigentes, com os criadores, com todo mundo da comunidade hípica, né? Então é bastante importante aí manter isso. Exatamente. Aproveitar e pedir, antes de começar para o pessoal aí, convidar, usar essa asa deltazinha, esse aviãozinho que tem do lado da interrogação. Aí quando aperta aí já aparece os contatos do Instagram e já manda o link direto para os seus amigos do Instagram, para a pessoa já, às vezes, esqueceu do horário, tem tanta live acontecendo, tanta coisa, já manda e convida a turma para estar aqui com a gente. Marcos, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar como se deu o seu primeiro encontro com um cavalo. Tu veio de alguma família que tinha ligação com campo, com cavalo, se já tinha alguém no esporte, como é que foi que deu esse processo Então, na de verdade, encontro? não. Minha família, nenhuma pessoa da minha família era ligada a cavalo. Eu, desde pequeno, gostava de cavalo, pedia para montar, ia para a fazenda de alguns amigos e tudo, e começava a montar em fazenda e tudo. Por conta de um problema que eu tenho no meu braço direito, eu tive osteomielite quando eu era pequeno. Eu tinha que fazer esporte, então eu tinha que fazer tênis, natação, praticar esporte. E com 8 anos de idade, nós nos transferimos para o Morumbi. Na época tinha uma escola de equitação, junto com a escola que eu fazia tênis e natação. Essa escola chamava-se Centro Hípico Umpata, que era do Vitoriano Melo. Foi o primeiro lugar onde eu tive contato com o cavalo. E aí, como os cavalos estavam ali do lado da quadra de tênis, perto da natação e tudo, eu via os cavalos todos os dias. E aí pedi para começar a montar, parei a aula de tênis, mantive a natação e comecei a montar no Centro Hípico com pata. Então esse foi o primeiro contato realmente de hipismo. Era uma hípica pequena, mas uma hípica com uma formação toda de equitação militar, porque o seu Melo era uma pessoa oriunda da equitação militar. E uma pessoa que gostava muito de estudar sobre equitação. Isso foi muito bacana. Eles faziam métodos um pouco diferentes das escolas daquele momento. Então, a pessoa, quando começava a montar, por exemplo, ela fazia uma aula, chamava aula de manta.
era no Redondel, a gente não usava sela. E aí eram 3, 4 crianças montando na manta com um professor dentro do Redondel, fazendo praticamente uma aula de volteio, até você pegar assento, conhecer realmente o contato com o cavalo. Então ali eu fui iniciado e posteriormente o Centro Hípico com Pata foi adquirido pelo Horse Center Equitação, que era vizinho do Centro Hípico com Pata. Horse Center foi uma hípica fantástica. Era uma escola de equitação criada pelo Caio Sérgio de Carvalho, em sociedade com os irmãos Malzone, Marcelo e Conrado Malzone. Na década de 80, ali, eles começaram o projeto 83, 84, quando o Caio voltou dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eles já eram donos das 2 hípicas. E ali eu comecei a minha carreira realmente no esporte. E ainda já chegou a ser por ali a vontade de falar, não, é o que eu vou fazer na vida? Ou ainda estava ali como amador? Não. Ali eu comecei com 8 anos de idade, 9 anos de idade. O Horse Center adquiriu um Pata, eu estava com 10 anos de idade, ainda começando, participando das provas da extinta Equisp, que era Escolas de Equitação Reunidas de São Paulo. Era um circuito de várias escolas, várias hípicas de São Paulo, do estado de São Paulo. E ali no Horse Center, vale frisar bem assim o que foi realmente o Horse Center dentro da equitação no Brasil. O Horse Center, na primeira geração de garotos ali, saiu o Bartolomeu Totti de Miranda. Numa geração mais jovem, saiu Zé Luiz Guimarães de Carvalho, Pedro Venes, Cássio Rivetti, Camila Benedicto, desses 3 olímpicos, né? Posterior a isso, saíram outros cavaleiros, o Cainho, irmão do Zé Luiz, hoje também cavaleiro internacional, morou muitos anos na Europa. Para se ter uma ideia, os instrutores na época do Horse Center, o tutor era o Caio Sérgio de Carvalho, e alguns dos instrutores que estavam praticamente iniciando sua carreira como profissionais eram Ivan Camargo, César Almeida, Silvita Mendes Prates. Tinha uma amazona de adestramento também, a Ana Hagensen, que ela mora nos Estados Unidos hoje. A filha compete em alto nível nos Estados Unidos também de adestramento. Então, assim, era uma hípica menor e eu sou muito, muito grato em ter começado em 2 hípicas menores, porque a gente tinha um espírito diferente ali, sabe? Nas férias, a gente ia pintar obstáculo, fazia curso de férias, a gente chegava 8 horas da manhã, saía da hípica 8 horas da noite, passava o dia lá. Então era uma coisa familiar, realmente, sabe? Eram muitas famílias reunidas que gostavam da mesma coisa, e isso a gente trouxe para a vida inteira. Os meus melhores amigos da minha vida vieram do Horse Center e estão até hoje na minha vida. E tu ficou lá até quando, Marcos? Eu fiquei até 16 para 17 anos. Daí eu mudei para o Clube Hípico Santo Amaro. A hípica fechou nessa mesma época? Não, Ou a se a hípica seguiu? hípica fechou, acho que um ano e meio depois, mais ou menos. Não chegou a dar 2 anos depois. Foi quando o Horse Center, a propriedade ali foi desapropriada. E aí houve uma obra grande ali da Avenida Giovanni Gronk, que acabou extinguindo o Horse Center. Foi uma judiação, porque era um centro de excelência assim, no esporte. E aí, um pouco antes disso, eu me transferi para a hípica Santo Amaro. Nesse mesmo momento, meu pai adquiriu uma propriedade em Bragança Paulista, onde nós começamos a criar cavalos. Essa decisão do meu pai ocorreu quando eu tive que sair do mirim para o júnior. Naquela época não tinha categoria pré-júnior. E meu pai teve que gastar um dinheiro que ele praticamente não tinha para eu comprar um cavalo de júnior. Então ele falou, olha, meu filho, daqui para frente agora, você tem 16 para 17 anos, nós vamos começar a criar cavalo, e os próximos cavalos que você tiver na sua carreira, você vai ter que formar, porque eu não vou ter condições mais de comprar um cavalo de alto nível. Eu sei que daqui para frente agora os cavalos vão exigir cada vez mais investimento, e é dessa formação de cavalos, da nossa criação, é que você vai ter que agora fazer esses cavalos acontecerem. Então, a partir dos 17 anos,
Me tornei profissional, ainda estudando, ainda no colegial, né, prestes a entrar para a faculdade. Depois, quando entrei na faculdade aos 18 anos, eu fui morar na cidade do meu Aras, em Bragança Paulista, e a universidade era lá. Era a Universidade de São Francisco. Eu fiz Direito. E fiz Direito, mas não tão Direito, viu? Mas, e aí eu fiz a faculdade lá para poder continuar montando. Então eu fazia a faculdade à noite e montava no meu Aras o dia inteiro. Eu estava tentando arrumar aqui, Marquinhos. A gente deixou o Brad de fundo aqui, viu? Que bom. Aqui, Maravilha. tava Olha arrumando aqui, só. por isso que eu não tinha virado antes. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai. Tava falando aí da escola lá no Morumbi, eu ia pensando aqui muito no que tu tá apresentando hoje, o hipismo brasileiro, e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Então, aí Marcos, eu continuei na pode Época continuar. Santo Amaro. Meu instrutor na Época Santo Amaro durante alguns anos foi o Marcelo Artiaga. Eu ali já começando também uma carreira profissional, começando a dar aula, começando a montar, formar cavalos. E aí eu montei bastante tempo com o Marcelo Artiaga também, que também foi um grande mentor da minha carreira aí, porque é um cara que a parte didática do hipismo, poucas pessoas conhecem tanto quanto o Marcelo Artiaga. Um estudioso, né, Marquinhos? Ele é um estudioso da equitação, gosta da arte da equitação, que é o que eu aprendi a gostar muito também. E realmente... Um defensor da equitação clássica, né? Exato. E é um estudioso mesmo, né? O Marcelo, poucas pessoas acho que já leram tantos livros, já conhecem tanto da teoria da equitação como o Marcelo Artiaga, né? Então, acho que me ensinou muito a estudar o hipismo, a estudar a equitação. Isso foi muito importante. Toda semana ele trazia um livro novo na aula. Olha, esse aqui você tem que ver. Aí, na época, saíram aqueles vídeos do Bertalan de Nemeth, que eram 10 vídeos do Bertalan de Nemeth, que é o formador da equitação americana e mentor do George Morris, de outros treinadores americanos. E aí eu acabei gostando muito disso também, de estudar a equitação. Numa época que era mais difícil ter acesso ao conhecimento, né? À informação. Não como hoje, né? Não, hoje está na palma da mão, né? Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Eu lembro que eu sou um pouquinho mais recente, vamos dizer assim, né? Para não dizer mais novo. Quando chegava algum material, era briga. E me empresta para eu bater xerox. Exato. Né? E se chegasse em português, valia ouro. Eu tenho uma Né? apostila traduzida do Bertalan de Nemeth. Quem me deu foi o Dr. Roberto Souza Leão, que também era um grande estudioso do hipismo. Do cavalo do BH, né? Um criador, pioneiro do BH ali também, um dos primeiros ali. E ele me deu essa apostila, era uma xerox da apostila do Bertalan de Nemeth, que eu guardo até hoje como um tesouro meu. E isso reflete muito até o teu jeito de trabalhar hoje. Você é uma pessoa muito preocupada com os fundamentos da equitação, né? E hoje tu vem expondo isso em bom sentido, para deixando espalhar esse conhecimento através da rede social, do teu projeto. A gente, mais à frente, pode falar mais a fundo sobre ele, mas só para fazer essa analogia com o teu estilo como instrutor, como treinador, de se preocupar de fato com os fundamentos, né? Alberto, eu acho que é o seguinte, é muito importante hoje a gente fortalecer isso e tentar fazer com que isso no Brasil se torne uma prioridade, sabe? De uns anos para cá, o que a gente veio acompanhando um pouco, veio vendo, é que as pessoas hoje estão muito preocupadas com ranking, resultado, quem ganhou o quê, quantas provas ganhou e tal. É claro que isso é o esporte, mas o esporte não pode deixar de ter o seu fundamento. Eu acho que uma árvore sem a sua raiz, ela não sustenta, ela não passa um vento grande, uma rajada de vento, ela vai cair. E a mesma coisa na equitação. Um cavaleiro sem esse fundamento, sem essa raiz, eu passo isso muito nas minhas clínicas, inclusive. Eu acho que o conhecimento ele tem que estar acima de tudo, porque nós lidamos com um animal, ele tem inúmeras reações em todo momento, e se você tiver o conhecimento, você vai saber exatamente
como agir em cada reação, como agir em cada situação, tanto no esporte quanto no teu dia a dia ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu realmente acredito, só acredito realmente no hipismo feito dessa maneira. E o, aí, o conhecimento que é essa informação transformada em algo prático, em algo real, só vem a somar, né, Marcos? Não atrapalha em nada. E uma hora Não, o de cara forma precisa alguma. daquele uma hora aquele recurso é preciso, que tem gente que defende a questão, não, eu aprendo montando, eu aprendo em cima do cavalo. Mas o caminho vai ficar mais longo, né? Tu Não, e precisa, sem às vezes, dúvida. passar por problemas que não eram necessários se tu tivesse, de fato, tido uma base, um fundamento teórico mais profundo. E eu acho que, eu vou te falar, nem pensando só quando você vai para o hipismo de alto rendimento, vai. Vou falar Sim, até sim. quando a gente fala até numa categoria amador, por exemplo. Você vê, a minha ex-esposa, vou dar um exemplo, ela salta a prova de 1 metro e 10 a vida inteira. Eu não vejo ela fazer um percurso de 1 metro, de 1,10 m, sem passar a mudança do cavalo dela. O cavalo nunca está desunido, o cavalo nunca está fora da mão dela. E ela é uma amadora, ela monta por hobby, a vida inteira montou por hobby. Eu vejo hoje alguns amadores, ou mesmo cavaleiros de alto rendimento, ou cavaleiros jovens de alto rendimento, esses que vão para o sul-americano, saltam 1,30 m, 1,40 m, e os cavalos sequer têm adestramento, eles não têm sequer conhecimento se o cavalo virou para um obstáculo no pé certo, entendeu? Assim, eu acho que isso deve voltar um pouco, a gente tem que ir atrás um pouquinho e trazer essa equitação arte e essa equitação de conhecimento de volta para o hipismo brasileiro, sabe? Eu acho que com a grande quantidade de gente praticando hoje o esporte, que é muito bom, é isso que fomenta o nosso esporte, a gente tem que agora massificar a informação. Essa que é a ideia nossa na BRA, entendeu? É que todo mundo que já pratica o esporte hoje, seja o estágio que esteja, que eles tenham conhecimento da arte da equitação, da arte de cuidar de um cavalo, de ver os sinais do teu cavalo, de ver como um cavalo funciona de fato, né? Então, acho que isso é a ideia de quem está instruindo, né? Apenas como ilustração, essa colocação que tu fez da mudança de mão, como exemplo, né? A gente viu na live do Rodrigo Pessoa, que é a nossa maior referência em atividade no esporte, não somente do Brasil, né? Mas de muitos, que ele falou, em alguma live ele falou sobre isso, foi na live que ele fez, eu acho que com o João, que o cavalo de grande prêmio é capaz de fazer uma São Jorge fácil. Sem dúvida. É Sem claro que dúvida. a variação, aquela linha tênue ali do adestramento, não, ele até comentou sobre isso, mas ele tem essa capacidade. Não é que ele, em consequência disso, pelo contrário, pelo trabalho dele, em consequência, ele chegou no grande prêmio. Não Não tenha é dúvida. reflexo de estar no grande prêmio. Não tenha dúvida. Você vê um cavaleiro de elite trabalhando um cavalo na manhã antes do grande prêmio, o que ele faz de exercício de adestramento ele pode entrar numa prova de alto nível de adestramento sem dúvida, entendeu? Assim, não teria dúvida disso. E é necessário, se você não tiver isso, pode até ter um rendimento ali momentâneo, improviso. O brasileiro ele é um cavaleiro reconhecido por ter esse improviso, por ter essa condição de Tem um se talento ajustar. próprio, né? Mas quando você vai realmente para consistência, para um longo prazo, para você ter a manutenção do teu cavalo, se você não tiver o trabalho de adestramento bem feito, esquece. Não existe. Marquinhos, uma das primeiras coisas que os cavaleiros brasileiros falam quando mudam para a Europa, especialmente, é sobre essa questão do trabalho de plano. Né? Hoje a gente está com inúmeros brasileiros fora, todos sempre se destacando muito bem. Os cavaleiros brasileiros, quando vão para os Estados Unidos ou para a América Central, ou especialmente para a Europa, se destacam. E a primeira coisa que eles falam é o trabalho de plano. A gente ouve isso há 2 décadas, ou mais, ou 3 décadas, 4. Eu digo 2 porque eu estou um pouquinho mais de 2 no esporte. Acredito que desde sempre, acredito que o Neco deve ter falado isso quando foi para a Europa. E por que a gente ainda se assusta com isso? Porque ainda não é cultural, a gente já ouve isso há muito tempo, se são pessoas próximas da gente,
que vêm aqui, falam, trazem em clínica, porque ainda tem esse. Porque ainda é surpresa para o brasileiro Olha, essa importância que é dada para o trabalho de plano. eu vou te ser sincero, assim, eu acho que hoje já existe um grupo, pelo menos, com uma mentalidade um pouco diferente. A gente vê hoje alguns instrutores de adestramento, na Hípica Paulista, na Hípica Santo Amaro, que é onde eu conheço um pouco mais, no Clube de Campo São Paulo também, já dando aula para o pessoal do salto. Então, eu já vejo isso, Sim. de uma certa maneira, acontecendo. Em outros lugares, a gente sabe, por exemplo, o Cabral, lá de Brasília, ele bota os cavaleiros dele também montando com o pessoal de adestramento. Alguns cavaleiros do Rio de Janeiro, a gente sabe, por exemplo, os irmãos Mesquita, eles montam com uma senhora lá do adestramento do Rio de Janeiro, Diana Osvar, que é fantástica, uma instrutora maravilhosa de adestramento. Então, assim, a gente sabe que hoje existem algumas pessoas que estão nesse caminho, mas ainda a grande maioria, eu acho que por uma maneira até cultural, ainda não tem o conhecimento dessa necessidade, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar falar cada vez mais disso, que é muito importante, é fundamental realmente a pessoa trabalhar no plano, saber trabalhar o cavalo para poder saltar. Então, não sei, talvez o tal do nosso famoso imediatismo, né? Pode Comum ser, do brasileiro, pode né? ser. Meio que bem peculiar a nós, né? E de novo, A assim, nós acho que é brasileiros. essa coisa do improviso do brasileiro, achar que pelo improviso vai resolver as coisas. A gente vê isso muito também na formação de cavalos novos, que é uma tecla que eu bato muito nisso. Durante muito tempo aqui no Brasil, houve o julgamento subjetivo nas categorias de cavalos novos, principalmente no 4 e 5 anos, que é a base onde você forma de fato o cavalo para chegar nas outras alturas depois. E o julgamento subjetivo ele tinha um lado muito positivo justamente por isso. Aqueles cavalos bem apresentados de fato eram os cavalos que se destacavam naquele momento. É claro que existiam outros problemas que foram surgindo, porque as pessoas queriam apresentar os cavalos, às vezes, com um salto exagerado e tal, e acabavam usando de meios que a gente depois acabou caindo o subjetivo por conta disso, né? Assim, o pessoal acabou eliminando o julgamento subjetivo dos cavalos novos por conta disso. Foi uma pena, porque realmente ali naquele julgamento, claro, era julgada a capacidade do cavalo, mas muito também contava a capacidade de trabalho desse cavalo, né? Da maneira como ele era apresentado. O João Aragão aqui, que estava falando de brasileiros na Europa, foi um dos pioneiros, né? Um dos primeiros a irem, a abrir as portas para o Brasil. Faz um comentário em relação a isso, que de 10 anos para cá, a necessidade aumentou, muito por conta do tamanho dos cavalos. Naquela época, o cavalo mais curto ou com menos massa, qualquer coisa resolvia, né? Não, Hoje é sem dúvida. um cavalo que te exige mais, te exige uma reunião, inclusive, mais caprichada. Eu até brinco, não é aquela reunião de foto de Instagram, né? Porque tu vai, passa pelo Instagram, todo o cavalo tá bonito. Tá reunido, tá Exato. com a frente alta. Mas se a foto ampliar toda, tá Você vai ver, esparramada, não precisa nem não precisa nem do vídeo. vai ver A muito própria foto já detalhe ali. mostra a atenção do cavalo e é o reunido de foto. E E a também o que gente as pessoas têm que abrir o olho é o seguinte, né? Nosso amigo Guilherme Nogueira Jorge, armador internacional, me mandou um acabou de entrar abraço aqui agora, aí. te mandar um Ele abraço. acabou de entrar, me mandou um abraço, manda um abraço para ele também. As pistas hoje exigem cada vez mais da parte do plano, né? Porque você tem hoje todas aquelas distâncias julgáveis, ajustáveis, onde você pode ir com um cavalo dar 4 lances, com outro cavalo dar 5 lances, no outro cavalo você numa outra linha dá 6 ou 7. E se você não tem essa sanfona, vamos dizer assim, do cavalo ali abrindo, reunindo, fazendo uma boa curva, outra coisa, que hoje os desempates são cada vez mais competitivos. E por que o José Roberto Reinoso ganha tanto no Brasil? Vai ver o trabalho que o Azrael tem no plano. O conjunto que mais ganha no Brasil hoje chama-se José Roberto Reinoso Filho, Azrael. Monta no Azrael uma Amazona de adestramento top. Ela faz qualquer grande prêmio de adestramento hoje. Entendeu? Então, assim, mas o cara vira a um lance para uma paralela de 1,60 m. Você imagina se o cavalo não tem adestramento, de que jeito ele vai sair dessa paralela?
Entendeu? Então, assim, eu acho que... Mas, de novo, eu sou otimista, eu gosto de ver o meio copo cheio Com e certeza. eu acho que muita gente já está acordando para isso, muita gente já está trabalhando em cima disso, já está colocando seus alunos para fazer aula de adestramento, já está procurando ensinar os seus alunos a não saltarem todos os dias, a colocar os alunos para fazer uma boa aula de plano, ou trabalhar seus cavalos numa ginástica, não só saltar, 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 saltar por saltar, né? É o saltar para formar alguma coisa, para gerar alguma coisa, para preparar o cavalo para alguma coisa, né? Aproveitar que tu citou aí o Guilherme, esse nossa referência, no hipismo em geral, não só como desenhador, né? Um nome que já passou da função, né? O trabalho que o Guilherme já deixou para o hipismo brasileiro e para o hipismo como um todo já rompe a barreira da atividade em si dele. E aí tivemos algumas perguntas que a gente recebeu de algumas pessoas que gostam muito de ti, perguntas no sentido técnico mesmo, e uma foi da Karina Flauzino, já Opa! treinou contigo em clínica, tudo, e ela pergunta: o que falta na formação dos cavalos novos aqui no Brasil em comparação da Europa? Essa diferença é por conta ainda da criação, da capacitação dos treinadores ou pelo nível das armações, dos percursos? Então, ó, eu estava falando até de um exemplo de amador, né, que gosta de Sim, trabalhar e que tem um cavalo bem apresentado. A Karina é um exemplo disso, né? A Karina é uma menina amadora. Você jamais vai ver um percurso da Karina que o cavalo esteja mal apresentado. Nunca. Porque ela realmente trabalha um cavalo, ela faz o plano do cavalo e tudo. Mas, voltando para a pergunta dela, eu acho o seguinte, a criação brasileira melhorou muito. Hoje, nós temos aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma criação excepcional. Existem criadores realmente que fizeram um trabalho fantástico, trouxeram éguas importantíssimas para o Brasil, linhagens maternas importantíssimas para o Brasil, usam os melhores sêmens de garanhões do mundo. Então, a parte de criação, hoje, nós realmente temos uma matéria-prima de primeira. O que eu acho que ainda falta no Brasil é conciliar essas três coisas que ela perguntou. Ou seja, cavaleiro bom para fazer cavalo no Brasil? Tem? Tem. Provas boas para fazer e formar um cavalo no Brasil? Tem? Tem. O que falta? Falta você conseguir conciliar isso de uma maneira que o cavaleiro não precise expor o cavalo tantas provas e tenha que subir tão depressa o cavalo para ir atrás de prêmio. Então, nessas provas formadoras de cavalos, que os prêmios sejam um pouco mais valorizados, para que os cavaleiros tenham interesse em manter os seus cavalos, e os proprietários idem, manter os seus cavalos até o momento em que eles realmente estão aptos a competir e aí fazer outros tipos de competição. Também acho que, voltando um pouco àquele assunto do imediatismo ali, do brasileiro, né? A diferença do brasileiro para o europeu, e eu falo só o europeu, porque o americano não é um formador de cavalos, ele é um consumidor de cavalos, mas o europeu sim é um formador de cavalos, é um celeiro de cavalos. Eles têm a paciência e até pessoas que são só voltadas para isso, de tão valorizado que A é. cadeia é bem mais dividida, né? Então, mas é porque é valorizado isso lá, entendeu? As provas de cavalos novos, até você qualificar um cavalo para a final do Campeonato da França, do final da Holanda, do final da Alemanha, você vai passando por etapas. Essas provas são assistidas pelos melhores olheiros de cavalos do mundo para buscar ali um cavalo para o futuro. Então, isso é valorizado. Acho que aqui no Brasil, ainda o que falta é que as pessoas coloquem o olho nesses cavalos pensando realmente no futuro e não no imediato. Um cavalo campeão brasileiro de 4 anos, campeão do ranking de 5 anos, ele não é nada ainda. Nada ainda. Ele vai ser um cavalo bom quando ele chegar no Grande Prêmio. Quando a gente vê um projeto como foi feito do Land Peter, do Feroleto, por exemplo, com o Sérgio Marins e depois com o Stefano Olimpíada, um cavalo que saiu
de um trabalho, de uma base, foi adquirido lá no Aras, foi levado para Belo Horizonte, o Marins fez todo aquele trabalho que ele faz, que ele já fez mais de 10 cavalos de grande prêmio, com paciência, com calma, e aí o cara vai chegar realmente com o cavalo onde ele tem que chegar. O Marins, você nunca vai ver o Marins com um cavalo que tem condição de chegar num grande prêmio, disputar uma prova de velocidade com um cavalo de 6 anos, disputar uma prova de velocidade com um cavalo de 7 anos, correr um desempate com um cavalo de 8 anos, até que realmente esse cavalo esteja apto para fazer um grande prêmio e ganhar. Aí você vai ver realmente o Marins, como já ganhou também várias vezes, mas e como ele tem o Artemus, tem o Totti, tem vários cavaleiros no Brasil que sabem fazer isso, né? Que tem esse caminho, que conseguiram fazer vários cavalos chegarem no Grande Prêmio. Alguns defendem, a gente vê durante as lives, nos comentários que a gente fica acompanhando, em todas as lives que todo mundo tem feito, que deve deixar muito por conta da consciência do cavaleiro. Mas tem a história de que eu estou atingindo um cavalo que não tem como se defender. Exato. E eu acho que o Sebastião, quando teve aqui o Hold, né, que dava sempre o suporte para o projeto Cavalos Novos, a BCCH. Da BCCH, ele colocou uma vez que eu acho que, se não me engano, na França, há um impedimento de competir mais de uma prova no mês. Algo assim, né? Cavalo de 4, 5 anos. Tu acha que uma intervenção a nível de regulamento nesse sentido no Brasil seria um bom caminho ou não adianta? O cara ia em casa mesmo exagerar ou talvez fosse um caminho razoável? Eu acho que, de novo, eu não sou muito adepto à intervenção proibitiva, mas eu acho que você poderia destacar aqueles que fazem um bom trabalho, sabe? Então, criar alguma forma de premiar aquele que faz um bom trabalho, aquele cara que fez um cavalo chegar dos 4 aos 8 anos de idade, e esse cavalo chegou nos 8 anos íntegro, competindo, pronto para saltar um grande prêmio. Eu acho que se você começar a dar uma premiação maior ou uma valorização maior a esse cavaleiro que conseguiu pegar um cavalo de 4, 5 anos de idade e fez ele chegar no grande prêmio e destacar esse cara de alguma maneira, seja financeiramente ou mesmo... Porque eu te falo, assim, eu sou profissional, eu vivo disso, assim como outros profissionais também vivem disso. É claro que a gente está trabalhando, visando também o lado financeiro. Mas é muito gratificante você ter de uma organização como uma confederação ou como uma associação do brasileiro de hipismo, o destaque de um trabalho teu, o reconhecimento de um trabalho teu, de fazer um cavalo chegar no grande prêmio. Entendeu? Eu na gestão... Não somente o piloto em si, né? Exato. Eu vou te dar um exemplo que eu fiquei muito contente na época, e não foi financeiro o apoio que eu recebi. O Antônio Celso Fortino era presidente do BH e eu estava levando a Princess de Revel, com 8 para 9 anos, a saltar pela primeira vez na Flórida em 2016. Ela ia fazer o primeiro ano de circuito internacional dela. Eu recebi da associação do BH um kit enorme, com um monte de coisa. Camisa, capa, manta. Eles começaram a colocar nos sites deles direto. Não, a égua Princess de Revel, brasileiro de piso, feito pelo cavaleiro Marcos Ribeiro, parará, parará. Aquilo não era financeiro o apoio, mas era um reconhecimento de um trabalho que a associação do BH soube fazer. Todos os dias que eu saltei em Wellington com a égua, eu saltei com esse material do BH. Eu fiz questão de usar esse material do BH, que era naquela época com aquele projeto olímpico, que eles chamavam, Sim. Que foi dali que o Marins fez o Land Peter. Foi inclusive entrou agora há pouco ali, não sei se tu viu. O Marins está ali agora, mandou um boa Marquinhos ali agora. Foi dali que saíram... A gente fez uma conta uma vez, quando acabou esse projeto, quando acabou a Olimpíada de 2016, existiam 12 cavalos saltando o Grande Prêmio no Brasil, feitos desse projeto. 12 cavalos. Então, não foi um cavalo só. Claro que o nosso expoente máximo foi o Land Peter na Olimpíada do Rio, mas esse projeto de 4 anos fez com que vários cavalos conseguissem chegar no Grande Prêmio. Atrás desses cavalos, tinham cavalos de 7, de 6 anos, que também estavam chegando no Grande Prêmio, em provas importantes. Então, assim, eu acho que,
de novo, se a gente destacar mais o bom trabalho, eu acho que vai servir de exemplo para aqueles que ainda não enxergaram isso e vão começar a seguir a onda do bom trabalho. Aproveitar que o Sérgio entrou aí, amanhã a gente tem a live com ele, 16 horas, 15 horas, desculpa. E como está falando de cavalos novos, não podia ser diferente. A gente vai fazer uma aula com ele montado sobre cavalo novo. Trabalho voltado para o cavalo novo. Então, quem estiver acompanhando a gente daqui a pouco, assim que acabar, a gente já começa a divulgar sempre a arte no dia seguinte, amanhã com o Sérgio. Lá. Que, como o Marquinhos acabou de citar, uma das referências desse trabalho, né, Marcos? Assim como o próprio, você mesmo, Marcos, é reconhecido por muitos, né, nesse mesmo bolo salutar aí de quem forma cavalo muito bem, com respeito ao tempo de cada cavalo. A gente vê muito que a idade, a categoria, desculpa te interromper, ela não é uma obrigatoriedade, né? Ela é um limite. Exato. Então nem sempre eu sou obrigado a pular 4 anos. Né? A gente ouve muita vez na Europa o cara poupar o cavalo e só por 5. E aí poupa, não vai nem não precisa, vai por 6. Aqui no Brasil não, eu preciso pular o 4, senão eu estou atrasado. Eu preciso pular o 5. E se tu agora há pouco 4 e 5 não mostra nada, a estatística diz, né, que poucos cavalos que chegaram no Grande Prêmio foram cavalos que se destacaram nas categorias iniciais de cavalos novos, como 4 e 5. Foram cavalos que estavam ali sendo empistados, vamos chamar assim. Pegando cancha, né? É um pegando degrau, cancha, né? É um degrau. E realmente, nessa questão dos cavalos novos, eu agradeço muito ao meu pai quando tomou aquela decisão, que ele tomou um susto que ele tomou quando ele teve que comprar um cavalo de júnior para mim. E que aí ele me deu a oportunidade realmente de ir atrás de fazer cavalos, sabe? E realmente eu tenho um número bem grande de cavalos que eu consegui fazer e chegar. E acho que até apareceu aqui uma pergunta ali agora, do João Aragão, que ele acha que os cavalos de 8 anos são um pouco cedo no GP. Né? Eu também acho que existem GPs e GPs, né? A gente aqui no Brasil, para esse lado, a gente tem o benefício de ter alguns GPs menores, que a gente chama, que são aqueles dos clubes, dos rankings. Então, por exemplo, a Copa Santo Amaro, o ranking da Hípica Paulista, que são perfeitos para você conseguir introduzir um cavalo numa armação um pouco mais difícil, mas ainda numa altura que preserve ele. Então, com 8 anos, ele vai saltar uma 40. Com condições de fazer um comparativo com outros bons cavaleiros, outros bons conjuntos, né? Exato. E você faz a introdução do cavalo numa armação de grande prêmio, mas lógico que ele não vai estar saltando 1,50, 1,60. E aí, isso para 9 anos, 10 anos é a idade indicada, né? Marquinhos, a gente estava falando agora de cavalo, vamos falar um pouquinho de iniciação de cavalo, vamos falar um pouco mais do todo. Outra pessoa que já montou contigo, já fez treino, foi a Daniele Rangel. Te mandou um abraço e mandou aqui uma pergunta também. Ela disse que, acompanhando as lives, ela vê os cavaleiros brasileiros e os brasileiros que moram fora falarem muito bem da nossa criação, né? Do cavalo BH, do nível que nós chegamos. E em vista disso tudo, né? Nossos cavaleiros, como você já falou, são cavaleiros bem bons. Nossos cavalos não devem a genética para ninguém. O próprio Neco já falou isso durante as lives. Nosso cavalo está ali entre os 3, 4 cavalos a nível de raças, né? Das melhores do mundo. Como é que tu vê a questão dos grandes prêmios hoje no Brasil não ser um grande prêmio que prepara o cavaleiro para uma Copa do Mundo e para uma Olimpíada? E eu sempre faço essa pergunta, eu fiz a primeira vez para o Gui, você citou no começo, o Gui desenhador, e eu sempre que chega nesse assunto eu faço questão de repetir. Esse ano eu acompanhei muitas provas, trabalhando na armação com alguns armadores, e eu vi os cavaleiros pleitearem a prova mais alta. Quase que unanimidade de reconhecimento, inclusive na cavalos novos, 7, 8 anos, no brasileiro lá na Gromê. E aí eu te pergunto, o que falta? Os cavaleiros estarem prontos para esse um furo a mais, para esse 1,60 m,
e aí o armador, as armações correm atrás, ou colocar logo a armação nisso e os cavaleiros correrem, apesar de eu achar que não precisa correr atrás. Já É, tem gente pronta para isso. eu Então, vou. seria esse ponto e mais especificamente o que ela falou. O que será que falta para os nossos grandes prêmios, para nossas provas semi-top, de fato serem uma preparatória, uma pré-preparação, um grande concurso fora como Copa do Mundo, tendo em vista que eles precisam sempre, para tentar entrar no ritmo, na altura, fazer uma temporada na Europa, né? É. Eu acho o seguinte, a gente passou por um ciclo durante os últimos anos, quando acabou principalmente o circuito Hyundai aqui no Brasil, que era um circuito de grande prêmio top, realmente. Um pouquinho mais atrás do CRMA, né? Importante. O CRMA, ele tinha uma altura de 1,40, 1,45, ele não era nesse nível. O Hyundai, a exigência era que todo grande prêmio Hyundai fosse a 1,55 no mínimo. Tá, a nível de altura. Certo. E aí a gente tinha um circuito com um patrocinador forte que exigia e que permitia que a gente se mantivesse num nível alto. Acabado esse patrocínio, deixou de existir esse grupo de grande prêmio no Brasil que a gente chama de elite, né? E aí as provas, conforme os organizadores foram tentando colocar mais gente no desempate e tudo isso, foram caindo um pouquinho de nível, foram baixando o nível. A ponto dos maiores GPs do Brasil, poucos deles se manterem na altura que eles tinham antes, né? Então, na época do circuito Hyundai, os maiores GPs eram patrocinados por esse circuito, tinham esse apoio desse circuito, e aí a exigência era o mínimo que a armação fosse 1,55 m. Passado isso, a gente perdeu isso. Então, os GPs maiores no Brasil foram diminuindo, né? Então, hoje você tem o GP do Rio de Janeiro, ano passado foi um GP exigente, o GP Indoor foi um GP exigente, o brasileiro de Senior Top, especificamente, o ano passado foi bastante exigente. Mas por e o argentino Villamar, né? A gente tinha o nosso chefe de equipe, o Felipe Guerdá, acompanhando essas provas, observando alguns cavaleiros, e ele exigia nos bastidores ali que essas provas fossem realmente grandes o suficiente, exigentes o suficiente, para que a gente se mantivesse em algum nível, pelo menos. Né? E até para ele ter parâmetro, né? Exato. Então, assim, o que eu acho hoje é que falta voltar a ter um circuito de grande prêmio top no Brasil, onde a gente tenha um patrocinador que banque isso e que o organizador não se preocupe tanto com a quantidade de pessoas no desempate e sim com a elevação da qualidade e da dificuldade do esporte. Eu vou voltar mais um tempo atrás, que foi o meu início de GP, quando eu comecei a saltar grande prêmio, Coronel Gilberto Pio da Fonseca armava. Ele preparou o time brasileiro que ganhou a primeira medalha olímpica para o Brasil numa Olimpíada. Por quê? 50% do time saiu do Brasil. Né? Então, assim, depois disso, na outra Olimpíada, a mesma coisa. Aí eu vou te falar mais. Quando houve uma seletiva olímpica aqui no Brasil, e que já foi dito antes que o reserva da equipe sairia do Brasil e os outros 4 eram os componentes vindos da Europa, foi quando a Camila Benedicto ganhou o circuito aqui no Brasil, foi para a Olimpíada de Pequim, por um incidente com a égua do Doda. Ela saiu da reserva e entrou na equipe. Não sei se vocês se lembram, mas ela foi o melhor resultado brasileiro naquela Olimpíada. Ela terminou em 8º lugar individual. Em 8º lugar. Entendeu? Então, foi uma moça preparada, saltando única e exclusivamente no Brasil. Ela saiu do Brasil e foi embora para a Olimpíada. Agora, existiam 4, 5 GPs no Brasil naquele momento que eles falaram o seguinte: nós vamos botar 1,60 m, na dificuldade que tem que ser, com o tempo que tem que ser. Se tiver um que faça 0, se não tiver ninguém, vai ter o grande prêmio. E aí dali saiu a Camila Benedito com Bonito Z e ela foi para a Olimpíada. Entendeu? Tu citou agora há pouco o Coronel Gilberto, que é o professor dos armadores no Brasil.
Eu, infelizmente, não tive a honra de trabalhar com ele na pista. Né? Para mim, hoje, como desenhador, seria um privilégio. Mas saltei a prova dele no Nordeste, em Recife. E eu fazia questão de acompanhar ali na cerca no outro dia e te ver que ele era científico, né? Científico. Milimétrico. A gente pode até falar que a dona Lúcia é muito próxima dele em relação a isso hoje. É. Uma pessoa de grande carinho, grande respeito e admiração, inclusive, como armadora que tenho aprendido muito com ela. E talvez isso, né? Não sei se tu concorda comigo, Magui. O Coronel Gilberto era um cara que não era influenciado pelo que precisava acontecer de zero. E hoje há uma torcida disso, talvez involuntariamente há essa preocupação, talvez não perceptível. Se eu colocar uma prova que vai ter pouco zero, eu não sou um bom armador, eu não vou ser chamado. Tu acha que isso influencia? Isso tem lá no íntimo dos armadores, pode ter essa preocupação? Não, eu vou te dar o exemplo do que acontece quando vem um armador de fora, por exemplo. Né? Esses armadores de fora, eles vêm isentos disso. Eles vêm Sim. sem essa pressão. E aí a gente consegue realmente ter uma prova de um nível diferente. Então, assim, quando nós tivemos o Ivan Tagli armando no Campeonato Brasileiro Senior Top do ano passado, ele estava com a pressão do O argentino, né? o argentino, o Ivan Tagli, ele chama. Ele estava com a pressão do Felipe Guerdá todo dia. Ele ia com a reguinha dele ali, com a trena dele, e aí cobrava o tempo, aperta o tempo, fecha aqui, aperta ali, entendeu? Então, realmente faz diferença. É só assim que a gente vai chegar em algum lugar de novo. Tiago comentou que ele era um coronel. De fato, isso era mas mais um ponto positivo. Na época, era o general Santa Cruz, o presidente. Isso, né? presidente. Então, a gente vê que era uma linha militar, realmente, mas era uma linha militar da conversa, não era uma linha militar... Impositiva, né? O general Santa Cruz era um gentleman, né? Se conversar com o general Santa Cruz era uma aula de educação, né? Então, isso era uma dupla muito forte ali que fez realmente esse resultado acontecer para o Brasil, né? Nas duas medalhas brasileiras olímpicas, claro que também em cima dos cavaleiros, né? Assim, esses cavaleiros que compuseram essas duas equipes aí eram fora do normal, né? Assim, Felipe Azevedo pegou a Cassiana ali na prova de adaptação de véspera. Né? Então, isso aí agora, de fato, essa preparação em casa aqui, a gente tinha ela melhor, né? Eu acho e acredito realmente, espero todos os dias que isso volte, entendeu? Assim, acho que pro ano que vem a tendência é que isso vá voltar, se Deus quiser. Marquinhos, a gente não tem como não falar do XTC. Foi citado aqui em outro sentido. Acho que o dólar já inclusive já anunciou que tem um projeto do Grande Prêmio de R$1 milhão, né? O Grande Prêmio de 50. E aí, claro que conforme isso se comporta, a gente tem certeza que o dólar, com a visão que ele tem, pode estender isso para mais etapas. A gente sabe que vindo do dólar tem que esperar a coisa boa que vem. Né? E você representa uma equipe, você faz parte de uma equipe, a gente tem feito uma live com o XTC, e tanto você quanto o Dosa honrosamente deram o espaço para uma Amazona da equipe de vocês representar a nossa live. Mas a gente não pode deixar de falar do XTC, da equipe de vocês. Como é que vem a equipe? Nós estamos com um ano parado. Como é que tem sido essa integração de vocês? A equipe consegue se comunicar? Há uma contribuição entre os profissionais com aqueles cavaleiros que não estão ali próximo? Como é que está acontecendo isso, visando essa volta que a gente não sabe quando vai ser, né? Eu hoje sou integrante da equipe Imperium. Eu mudei de equipe o ano passado. Eu saltei o primeiro semestre numa equipe, que era a equipe Auxilium. E depois, no mês de julho, naquela janela que tinha de transferência, o Doda me chamou para a equipe Imperium, que era a equipe dele. Na época, o capitão era o Renato Junqueira Arantes. E aí, para esse ano de 2020, eu me tornei o capitão da equipe. A gente mudou algumas coisas da equipe, trocamos alguns componentes. Eu acho que a gente fortaleceu muito a nossa equipe, realmente. Nossa equipe hoje está muito forte. Temos um grupo de cavalos muito bons,
Cada cavaleiro tem mais de um cavalo. Acho que não me lembro de algum cavaleiro, talvez um cavaleiro só da equipe tenha um cavalo só. Todos os outros têm mais de um cavalo para a sua categoria. E a gente tem um grupo no WhatsApp e semanalmente eu mando uma mensagem perguntando para o pessoal como é que estão os cavalos, mandem vídeos e a gente recebe os vídeos prontamente de todo mundo. Então todo mundo manda os vídeos de treino, a gente vai falando, vai avaliando, vai vendo o que cada um precisa. Agora, recentemente, há 2 dias atrás, eu mandei uma mensagem no nosso grupo lembrando o pessoal que a gente, no segundo semestre agora, vão acontecer todas as etapas do XTC, né? Então, certamente, em 6 meses acontecerem 9 etapas, os cavalos vão ser um pouco mais exigidos do que o que a gente estava programado. E isso eu já pedi para que todo mundo fale com o seu veterinário, converse com o seu veterinário, comece a trabalhar em cima dos cavalos em fisioterapia, em preparação física, para preparar realmente esses cavalos, condicionar realmente esses cavalos da melhor maneira possível para poder a gente conseguir atender a nossa equipe da melhor maneira possível. E quanto ao XTC, eu queria rapidamente só falar que ele foi um divisor de águas no esporte. O Brasil, ano passado, precisava de uma mexida grande no esporte. Essa mexida começou o ano passado, mudou demais o esporte no Brasil. Haja visto o que aconteceu já em outras federações, em outras divisões do hipismo, né? Então, você pega hoje, Minas Gerais fez um campeonato de equipes do estado. Paraná fez um campeonato de equipes do estado. Brasília também. Brasília fez um campeonato de equipes. Minas. A escolinha, a divisão de escolas da Federação Paulista está fazendo um campeonato de equipes. Então, assim... A própria Copa de Vena para os amadores vai na mesma linha. Exato. Né? Então, assim, movimentou. Além disso, ele já trouxe... Você estava falando do Grande Prêmio do Milhão, né? Mas sim, esse ano, por exemplo, já está previsto na final do XTC, assim que acabar a última etapa do XTC ali, no domingo, vai ter um grande prêmio com R$250 mil de prêmio, já esse ano. Ano que vem, a ideia já é fazer um grande prêmio, se não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que o ano que vem o grande prêmio já passa para 500 mil. Então, assim, a gente já está vendo realmente que existe uma iniciativa do DODA, do XTC, dos patrocinadores e tudo, de começar a mexer com o esporte de fato, né? O Serginho lembra aqui também o XTC Mineiro também, que tem isso, sido super bem organizado, acontecendo de uma forma majestosa lá e fazendo também barulho lá em Minas, né? Ainda no XTC, Marcos, a gente conversou já com quase todas as equipes, amanhã a gente conversa com o Serginho, né, que está aqui com a gente. Foi unânime quase entre os que classificaram ali, entre os 3 e os que também não se classificaram, que a estratégia, quem pegou mais cedo a estratégia se deu bem. E alguns deles falam que é o seguinte, que eu preciso ter o meu cavalo do XTC. Isso vem até a movimentar mais negócio, o cara, né? Porque senão eu acabo de... Simplesmente os cavaleiros da prova grande, né? Os que pulam em 40, muitos deles falaram isso. Tu acha que esse é o melhor caminho para um cavaleiro, de conseguir dedicar ao XTC com uma linha e, se possível, as outras provas se dedicar com outro cavalo, ou até mesmo usar essas outras provas como recurso, como treino, vamos dizer assim, não como uma prova, não como competição em si, ou eu tenho 2 cavalos, ou tenho o XTC como objetivo e as outras provas vão de a reboque. Não, eu acho que isso movimentou o mercado no Brasil, sem dúvida, porque muita gente começou a buscar mais um cavalo para poder usar no XTC ou para usar fora do XTC para manter o seu melhor cavalo no XTC. Então, isso de fato aconteceu. Amadores, júniores, essa turma toda mexeu. O sênior, normalmente um bom sênior, principalmente esses sêniors requisitados para participar das equipes, normalmente eles têm mais de um cavalo já.
né? Porque eles já são reconhecidos, já tem uma procura maior, né? E aí tem uma oferta maior de cavalos. Mas, sem dúvida, as equipes que tiveram uma estratégia melhor foram as que se mantiveram no pódio e conseguiram os melhores resultados. Mas, além disso, eu acho que agora, para o segundo ano, muita gente já aprendeu isso também. Então, assim, muita gente que fez um tipo de programação para esse ano já se reprogramou e já repensou um pouco de qual cavalo usar, de como usar esse cavalo, de quais integrantes usar em cada momento. E isso vai fazer bastante diferença. Eu acho que de 3 equipes que se destacaram o ano passado, esse ano vai ficar mais homogêneo. Eu acho que vai ter mais equipes se destacando. A gente pode dizer que literalmente começa do zero, né? Ano passado foi um meio que reconhecimento de percurso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não tenha dúvida que esse reconhecimento foi feito ano passado e agora muita gente já está até mexeu nas suas equipes, pegando gente estrategicamente justamente para fortalecer algum ponto da sua equipe que não estava tão forte. E agora acho que vai ter uma briga mais homogênea aí entre as equipes. Tu citou há pouco que tu estava em outra equipe, fez essa mudança na época da janela ali do meio do ano. E, ratificando o que tu disse, o XTC veio, até eu acho que o Sérgio que falou aqui, veio para balançar positivamente o esporte. Hoje tem essa busca por profissional, né, quero compor essa equipe. Tá um negócio, os bastidores também estão bem dinâmicos. E uma das coisas que o Dora se preocupou foi em juntar as categorias. Né? Uma das bandeiras que ele sempre levantou, faz questão de sempre falar. Tanto quando a gente conversou com ele para fazer a live de XTC, ele achou que seria legal de fazer como a gente tem feito. Não só com os sêniors. Né? Convidar um sênior, depois uma categoria de base, depois o amador, a gente tem feito dessa forma. Mostrando de fato que ele tem essa preocupação em que o XTC é um concurso de todas as categorias. Como é que tu vê essa integração? Tu tem na tua equipe alunos teus, também tem alunos que não têm. Como é que tu vê para vocês, profissionais, poder estar ali com alunos, com cavaleiros de categoria de base, com cavaleiros amadores, e para eles ter a chance de montar, de estar na mesma equipe, no mesmo time de um ídolo seu? Como é que tu vê que essa equipe a turma tem recebido isso? Eu tenho visto isso, tem sido muito salutar assim, para os amadores também, para os jovens, eles estarem junto, competindo junto, o resultado deles contarem também, né? Isso é muito importante, porque eles não se sentem coadjuvantes, eles se sentem tão importantes quanto, né? Isso movimentou muito, né? Isso fez com que, de novo, as pessoas quisessem investir mais, procurar melhores professores, melhores cavalos. Isso realmente foi muito positivo. Além disso, na nossa equipe, a gente tem praxe de fazer o seguinte: abrir no momento que a gente está reconhecendo o percurso entre os sêniores, a gente abre para qualquer cavaleiro da nossa equipe que queira participar do reconhecimento conosco, para que eles possam estar junto, ouvindo nossa estratégia, ouvindo nossa decisão da pista. Isso para eles é uma bagagem enorme, né? É uma aula, na verdade, né? Assim, então, eles assistindo ali o Doda, conversando com a gente, traçando um plano, escolhendo uma opção para um cavalo X, um cavalo Y. Então, isso tudo tem sido muito favorável aos jovens e aos amadores a progredirem junto com a gente. A gente também não pode deixar de falar desse sentimento de equipe, né? Marcos, eu ia concluir aqui, mas o Instagram vai cortar a gente em 20 segundos. Tá. A gente sabe que ele corta com 1 hora, a gente encerra aqui e volta depois. Te chamo já já. Tá legal. Combinado? Só o tempo que ele corta a gente aqui, dá 10 segundos. Tem aqui pergunta do Thiago, e aí vai apagar, mas eu vou deixar aqui. Um abraço para o Carreteiro, Ariovaldo Carreteiro, da família Carreteiro. Grande mestre. A 4ª geração no